Olá, será que nós da humanidade poderíamos ter evitado essa pandemia da Covid-19? Vejamos o que diz a doutrina espírita a esse respeito. Na questão 741 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz exatamente essa pergunta para os espíritos superiores. É dado ao homem evitar os flagelos que o afligem? E a resposta que foi dada pelos espíritos: sim, em parte. Contudo, não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são consequência de sua própria imprevidência. À medida que adquire conhecimentos e experiência, pode preveni-los se souber pesquisar-lhes as causas. Mas, entre os males que afligem a humanidade, há os que são de caráter geral e estão nos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em maior ou menor proporção a parte que lhe cabe. A esses, o homem pode opor apenas a resignação à vontade de Deus. E ainda, os males são muitas vezes agravados pela sua negligência. Observem que dois aspectos me chamaram a atenção na resposta dada pelos espíritos, e eles dizem respeito ao nosso comportamento. O primeiro deles é a imprevidência e o segundo a negligência. Então, em relação à imprevidência, os espíritos dizem, lá no começo da resposta, que muitos flagelos são consequência de sua própria imprevidência, ou seja, do próprio descuido, do desleixo, da incúria do ser humano. E também, eles, no final da resposta, se referindo àqueles eventos, aqueles flagelos naturais, como por exemplo um terremoto, um tsunami, que estão dentro dos desígnios da providência divina e aos quais a gente não tem o que fazer senão nos resignarmos à vontade de Deus. Mesmo para esses, se nós não tivermos uma postura adequada para enfrentar um fenômeno natural desse, se nós nos rebelarmos, se nós blasfemarmos contra Deus, nós podemos agravar a nossa situação pela nossa negligência. Então, são dois aspectos comportamentais importantes que os espíritos trazem para nós observarmos diante dos flagelos que existem na nossa vida, né? De tempos em tempos eles aparecem em determinados pontos do globo ou, como é o caso agora, que se espalha pelo mundo todo. Então, a questão aqui é de comportamento que nós estamos enfrentando, né? A Covid-19, essa pandemia, está fazendo a humanidade rever o seu comportamento. E quando a gente pensa na imprevidência, no descuido, no desleixo, é importante a gente lembrar de uma informação que a Organização Mundial de Saúde tem veiculado, ela tem trazido através dos meios de comunicação, que há evidências que sugerem que o surto da Covid-19 que ele está associado ao mercado de animais. Então a gente, quando pensa na imprevidência, né, no descuido, no desleixo do ser humano, a gente tem que lembrar que a nossa relação com a natureza não tem sido uma relação saudável. Ao longo da história isso tem mostrado, os dados, os fatos têm mostrado que muitas espécies entraram em extinção por conta da exploração dos recursos da natureza, né, dos animais que são retirados do seu ambiente natural, os animais silvestres, e são colocados na convivência próximos dos humanos. E juntamente com esses animais, muitas vezes sem o ser humano saber, vêm os agentes causadores de doenças, como os vírus, por exemplo. Então, quando você tem essa combinação do animal silvestre retirado do seu ambiente natural, próximo dos seres humanos, num ambiente insalubre, sem observar os cuidados sanitários, sem a prevenção necessária, enfim, o manejo inadequado desses animais, o agente causador da doença e o ser humano, você tem ali os ingredientes perfeitos para a instalação de um surto de uma doença, como é essa que a gente está enfrentando atualmente. Então, o comportamento imprevidente do ser humano, o nosso comportamento imprevidente,
tem ocasionado problemas que podem ter um alcance global, né? O mundo inteiro pode ser afetado, como a gente está vivendo agora, nesse momento. E não dá para dizer que os chineses são responsáveis por isso, por essa pandemia da Covid-19, porque esse problema com os animais silvestres, esse manejo inadequado, essa exploração dos recursos da natureza, isso é algo que ocorre, que se espalhou pelo mundo todo, em vários países, em muitos países. Não é um problema dos chineses, é um problema do ser humano, que nós precisamos aprender, precisamos rever os nossos conceitos, as nossas concepções, precisamos rever o nosso papel na natureza para a gente mudar essa relação com os seres humanos, e com os animais, com os recursos da natureza. Essa questão do interesse pessoal, que os espíritos já ensinaram, é o traço marcante, né, da imperfeição humana. O traço marcante é o interesse pessoal, é visar o lucro, é visar o ganho, é visar o poder, é ter vantagem, levar vantagem naquilo que se está fazendo. Então são aspectos do nosso comportamento que refletem o nosso orgulho ainda. O sentimento de orgulho que é mal trabalhado em nós, que se expressa de várias maneiras, seja no nosso personalismo, na nossa prepotência, no nosso egoísmo, seja na vaidade. É o orgulho que acaba gerando consequências desastrosas, desagradáveis, fazendo a gente sofrer, sentir dor, adoecer. É o nosso orgulho que faz isso. E para encerrar, eu quero ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Tem uma lição que é o argueiro e a trave no olho, onde no comentário de Allan Kardec, há uma passagem do Evangelho de Mateus, Allan Kardec, se referindo ao orgulho, ele diz o seguinte: se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo, quer dizer, como base e como móvel de quase todas as ações, ou seja, como motivação para a gente agir. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, se nós estamos sendo convocados nesta pandemia a acelerarmos o nosso progresso moral, esse movimento de acelerar o progresso, ele precisa ser encarado de frente no combate ao orgulho. Ao mesmo tempo, nós precisamos combater o orgulho dentro de nós. Precisamos ser mais solidários, precisamos auxiliar o semelhante. Nós não somos superiores ao outro, ninguém é superior ao outro, ao seu semelhante. Somos todos irmãos, somos todos iguais, estamos todos na mesma condição. Então, o orgulho é que nos faz enxergarmos a nós mesmos como superiores ao outro, como alguém que tem mais qualidades do que o outro. Não, nós temos tanto quanto o outro, nós temos qualidades também. Nós não somos melhores, nós não somos superiores, nós somos irmãos. Então, esse é o convite, é uma das lições que nós podemos tirar de todo esse processo que nós estamos vivendo atualmente, da pandemia. Nós precisamos aprender a respeitar a natureza e precisamos nos tratar como irmãos, sermos mais solidários. O momento clama por isso. Grande abraço para vocês.